E depois de empatar com o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, o Santos se reapresentou hoje e já começou os trabalhos para o jogo contra o Corinthians no meio de semana, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Jogo que não vai ser fácil para o Santos, um jogo difícil para o Santos. Eu vi o jogo do Santos ontem contra o Novo Horizontino. Não gostei, mas no final ainda acabei gostando que o Santos conseguiu um empatezinho e conseguiu um ponto, mais contente porque o Guarani não ganhou, e aí ficou todo mundo no bloco, e aí por isso eu disse que aquele pontinho foi interessante para o Santos. Mas vi o jogo do Corinthians também à noite, olha, os caras tá afinado, hein? Os cara tá batendo, tá chutando e a bola tá entrando. Num jogo que estava ali difícil, difícil, mas os caras não desistem, os caras vai até o final. Ainda o locutor lá, o André Henrique, disse para o Betão, Betão, tá acabando o jogo, tal, tal, e o Betão disse para ele, ó, já era 40 e tantos minutos, e o Betão disse para ele assim, que o corintiano não desiste nunca, o corintiano, enquanto tem jogo, está acreditando, e não é que acreditaram mesmo, e os caras no final ainda fizeram 2-0 ali nos acréscimos, ali em cima do São Bernardo, que é um time bem encaixado também, mas os caras não resistiram. Eu acredito que eles imaginou que o jogo já estava acabando, e o 0-0 estava bom, e acabaram levando os dois gols. Mas olha, o jogo contra o Corinthians não é jogo fácil para o Santos, mas também, é como eu vou falar aqui, também não é impossível para o Santos. É jogo, é clássico, é time grande de um lado e time grande do outro. Grandes jogadores de um lado e grandes jogadores do outro lado. Inclusive Neymar também já está, quem sabe, um jogo que é um clima diferente do clima contra o Novo Horizontino, porque é um clássico. Quem sabe que a gente já pode ver o Neymar diferente na quarta-feira contra o Corinthians. A gente tem que acreditar e esperar sempre, porque essa é a grande vantagem. Agora, falando no jeito do Santos jogar, ainda hoje conversando, batendo meus papos, eu e o Nel, a gente falando, eu acredito que o Pedro Caixinha ele vai ter que dar uma mexida no Santos. Ele vai ter que dar uma mexida no Santos, começando ali já na lateral direita. O Léo Godoy está muito fraquinho ali pelaquela lateral direita, pelaquele corredor direito ali. Inclusive, quando ele chega na cara do gol, parece que ele fecha o olho para chutar a bola ou para cabecear a bola, porque anda perdendo uns gols que às vezes deixa você até, pô, como o cara perde um gol desse? Foi contra, acho que o Botafogo mesmo, perdeu um gol na frente do goleiro lá, parece que fecha o olho para cabecear a bola. O cara que fecha o olho para cabecear a bola, ele vai mandar para fora porque ele não está vendo o gol. Mas começa por aí. O JP Sherman, eu estou vendo muitos aí que estão falando, porque é aquilo que eu sempre falo. Quando é para construir, é difícil, mas para destruir é facinho, facinho. Para você achar as qualidades da pessoa é muito difícil, mas para você achar os defeitos da pessoa é muito fácil. E aí começa todo mundo achando os defeitos do JP Sherman. E com isso, o JP Sherman está no banco de reserva do Santos. Tomara que o Caixinha não anda vendo muitas redes sociais aí, porque senão ele não vai pôr mais o JP Sherman jogar, porque já descobriram muitos defeitos do JP Sherman. Mas eu vou falar aqui, você defensor do JP Sherman, que para mim jogou muito pouquinho nessa temporada. Parece que jogou 2 jogos, 3 jogos, não sei, e assim mesmo ainda não jogou o tempo todo, saindo para dar lugar para o Léo Godoy. Já está na hora do Pedro Caixinha voltar, o JP Sherman, fazer mais uns testes com o JP Sherman para ver se tem mais alguns defeitos para o pessoal descobrir qual que é o defeito do menino e dar mais uma chance para esse menino para jogar, porque o Léo Godoy, em todos os jogos, ele está sendo aquele mais fraquinho no time do Santos. E uma outra coisa também, ali no meio-campo do Santos. Eu tenho medo quando começa a falar de negócio de quarteto. Quarteto para lá, quarteto para cá. O São Paulo esses dias andaram falando de quarteto, quarteto, foram jogar lá na Vila Belmiro e levou 3-1 com esse negócio de quarteto. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de quarteto, porque o Brasil, lá em 86 também, dançou na Copa do Mundo, porque começaram a dar muita moral para o quarteto, quarteto, e o quarteto chegou lá e não jogou nada. Então temos que tomar muito cuidado disso daí. Qual é o quarteto do Santos? Neymar, Soteldo, Tiquinho e Guilherme. Olha, está na hora do Pedro Caixinha descobrir qual deles
vai dar lugar para um jogador mais recuado ali no meio-campo, um jogador mais qualificado na marcação ali no meio-campo, para adiantar um pouco mais o Neymar, pôr o Neymar jogar um pouquinho mais avançado, porque no jogo de ontem mesmo, o Neymar, naquele sol, naquela correria, naquele calor, o Neymar querendo pegar a bola ali atrás para driblar. E isso aí para o Santos não vai ser vantagem. A vantagem é o Neymar jogando ali daquele meio campo para frente, porque é ali que o Santos precisa dele. E para o Neymar jogar desse jeito, o Santos tem que ter um outro jogador ali naquele meio campo. Talvez o Tassiano, talvez o próprio Gabriel, o Gabriel Bom Tempo, que foi a escalação contra o São Paulo, uma escalação de um time mais aguerrido, um time mais sustentável, e foi assim que o Santos construiu aqueles 3-1. Então, de repente, seria interessante o Pedro Caixinha pensar nisso daí, porque o jogo de ontem, talvez, eu disse que o Soteldo foi muito abaixo daquilo que ele pode render. Talvez por isso daí, porque não adianta você enfiar um monte de atacante lá na frente se você não tem força de vir lá para trás empurrando quem está lá na frente. Não vai adiantar, não vai adiantar. Então, você tem que ter um equilíbrio naquele meio campo ali, para aqueles jogadores de qualidade que o Santos vai ter, por exemplo, Neymar, Guilherme, o Tiquinho, ou o Soteldo, ou quem for, os três escolhidos ali, para ele poder chegar com qualidade nesse gol e fazer os gols que o Santos está precisando. Essa é uma realidade que a gente começa a ver ali no Santos. Fica o Pituca e o Pituca e o Tomás Rincon ali naquele meio campo ali, o Pituca correndo também, que nem um louco, que não vive um momento bom, e o Pedro Caixinha quer fazer ele de 8, para mim, eu não vejo muito Pituca de 8. Eu vejo o Pituca mais ali, aquele segundo volante ali, atrás ali, com um meia pegando essa bola, para aí sim fazer esse terceiro homem de meio campo, levando essa bola lá na frente. Pelo menos eu imagino o Pituca nisso daí, como foi o Pituca lá de 2020, 2019, lá com o Sampaoli, com o Cuca. Para mim, é aquele Pituca lá. Agora, ele falou que o Pituca é o único 8 que ele tem. Eu não sei. Eu, para mim, fazia um teste ali. Tira um jogador desse do ataque, talvez entra com o Gabriel Bom Tempo, que foi a escalação contra o São Paulo, que foi uma bela de uma escalação, que deu um nozinho tático no São Paulo, e o Santos foi justo ali atrás e saindo para o ataque, onde o Santos acabou fazendo aqueles 3-1 em cima do quarteto do São Paulo. Então, para mim, o Caixinha vai ter que rever muito, principalmente nesse jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, porque os caras, como eu disse aí, os caras estão afinados. Os caras estão afinados, eles sabem onde encontra um, encontra o outro, e o Santos vai ter que tomar muito cuidado e muito sustentável ali naquele meio campo do Santos. Não vai adiantar o Santos entrar com esse quarteto lá, não, porque se o quarteto estiver inspirado, podemos até ter algo de bom. Mas se o quarteto não estiver muito inspirado, aí vai ser meio complicado para o Santos. Uma outra coisa também, parece que o Luan Pérez volta. Eu, se estou no lugar do Pedro Caixinha, eu entraria com o Gil e o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo que chegou com desconfiança dos torcedores do Santos, mas vem fazendo bons jogos. Fez bom jogo contra o São Paulo e ontem contra o Novo Horizontino, o Zé Ivaldo fez mais um bom jogo. E aí deixa o Gil do lado dele ali para ganhar um entrosamento, ganhar, quem sabe, aí uma dupla de zaga mais resistente ali, para dar um pouquinho mais de tranquilidade para os torcedores santistas, porque o negócio não é fácil não, viu? Não é fácil não. Você vê os jogadores do adversário, quando pega aquela bola ali, passando pelo aquele meio campo do Santos ali, dá um pavor, porque parece que é um time espaçoso, é um time que não está reajustado para tentar segurar quando o adversário desce. E isso daí está dando muito medo. Portanto, Pedro Caixinha vai ter que rever muito, muito mesmo essa semana aí, para poder, quem sabe, dar um nó no Corinthians, lá na Neoquímica Arena, e buscar um grande resultado para o Santos. Vamos aguardar para ver. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.